Mas agora bora virar a chave também, bora para a área de saúde, porque eu tenho certeza que vocês acompanharam no último domingo a declaração de Sandy, né? Sandy deu uma declaração muito forte, dizendo que não consegue ficar sem maquiagem, que até dentro de casa mesmo, ela não usa maquiagem. Ela disse, não me acho bonita e não me sinto confortável, né? Então, para isso, até para a gente trabalhar sempre com um alerta e trazer esse assunto para ser debatido com especialistas, nós estamos aqui já com essa parceira querida, né? A psicóloga a doutora Ellen Kopp, né? Que veio falar um pouquinho sobre essa pressão estética que a gente sofre nos dias de hoje, né? E no dia a dia, principalmente as mulheres, porque é importante se deslocar, né? Descolar um pouquinho desse padrão que é imposto, né, doutora? Muito obrigado pela sua presença, mais uma vez pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Léo. Muito obrigada pelo convite. Massa. Bora fazer o seguinte, antes da gente começar a bater esse papo, para as pessoas que não acompanharam essa declaração, bora assistir? Roda aí, por favor. Não superei ainda muito bem, assim. Eu vejo vocês postando fotos sem filtro, eu não consigo fazer isso. Você não faz? Eu não faço. Porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Tipo, eu não ando sem maquiagem. Mas em casa você anda sem maquiagem? Não. Depende. Você tem vergonha ou é alguma coisa de se Eu preservar? não me acho bonita e eu não me sinto amiga, confortável. para. Na verdade, eu acho que essa coisa toda da internet, dos filtros, do padrão de beleza, dessa coisa da gente se cobrar e ver... A gente só vê os outros como eles querem se mostrar, ser vistos. A gente não vê todo mundo. Tipo, são raras as pessoas como vocês que se colocam assim tão... natural. Eu não sei, eu acho que é porque eu cresci assim, me vendo maquiada, me vendo arrumada, sendo tão pra você exposta. É normal também, né? Pra mim é muito normal. A minha cara é aquela. A minha cara é essa que as pessoas veem pronta. Então, quando você se olha sem nada? Então... Não é a tua cara? Não é a minha Você cara. tá desacostumada, Esse é o problema. né? Eu tô desacostumada da minha cara normal, lavada. Pois é, pare para pensar, né, que nós estamos falando de um artista que todos nós acompanhamos a carreira desde os 6 anos de idade, minha gente. Uma criança desde os 6 anos de idade exposta à mídia. Então, nesse frisson, nessa loucura que é a vida artística dos bastidores, está sempre exposta. Então, quando ela fala, né, que nem casa ela consegue ficar, né, depende. Né, ela utiliza esse termo depende, a gente vê o quão é preocupante, né, doutora? Mas isso seria uma distorção de imagem, chega a ser essa gravidade? A gente não pode avaliar, né, só com essa fala se seria uma distorção de imagem. O que dá para perceber é que existe aí uma dificuldade de aceitação muito grande. Um aprisionamento, Um aprisionamento, exatamente. Uma aceitação, uma dificuldade de aceitação da própria imagem. Agora, eu acho que ela própria traz uma informação que é pertinente. Desde criança sendo submetida, né, a muita produção, muita maquiagem, enfim. Ela viveu o mundo dela nisso. E ela vive esse personagem, que é Sandy. Né? Na verdade, a gente nunca sabe quem é o artista na intimidade. Quem é a Sandy? A senhora colocou aí um termo certo, um personagem. Porque ela pode ter se blindado e se escondido nesse personagem. Que me parece que a fala dela vai nessa direção. Entendi. Eu sou essa Sandy, essa personagem que o Brasil conhece. Né? A Sandy real, eu mesma conheço. Isso, exatamente. Por isso que eu falei em aceitação. Quando eu começo a me aceitar, quando eu saio do mundo da comparação com os outros e começo a me aceitar com as minhas características, com as minhas qualidades, com as minhas dificuldades, isso facilita muito para a autoestima. Isso fortalece a autoestima. Agora, isso fica claro que uma situação dessa, a gente faz aqueles questionamentos. Se isso está acontecendo com Sandy... Imagina com quem? Quem não aconteceria isso? Qual seria a pessoa que estaria, né, longe, né, de cair nesses problemas? Porque a gente fala de uma pessoa que tem uma carreira consolidada, teve uma família estruturada, né, que a gente pensa que não teria necessidade de estar passando por um problema como esse. Mas existe. E se a Sandy está passando por isso aí, quantas mulheres, quantas pessoas, milhares ou milhões de pessoas podem estar nessa mesma situação? E aí, doutora, a gente faz o quê? Aí é um acompanhamento, que eu sei que a própria Sandy já declarou isso, ela faz terapia. Aí tem que realmente procurar um profissional para a gente sair desse aprisionamento? Sim. Nesse nível, sim. Se a gente entende, se a gente percebe e observa que já tem limitações na vida social, se a gente tem dificuldade de fazer as coisas que a gente gosta por conta da autoimagem, por conta daquilo que eu acredito que eu sou, que eu não sou, né, em termos de imagem, eu preciso procurar ajuda. Dificilmente eu vou conseguir sair de uma situação como essa sozinha.
Agora, de forma geral, a gente vive numa sociedade que cultiva muito esses padrões de beleza. Total. E hoje, mais do que nunca, com essa questão do comparativo, né, da última vez E que as a redes senhora, sociais. a senhora esteve aqui, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre o comparar, que hoje é o grande problema, né, nas redes sociais, que fazem com que isso aumentem, né? Isso fique muito mais fortalecido. Hoje uma amiga me contava mais cedo uma situação que ela presenciou, um casal, num determinado local de festa, brigando, e aí pararam a briga e fizeram uma imagem em vídeo dos dois namorando, se beijando, e terminou a gravação, voltaram a brigar. Que Ou seja, loucura, meu Deus. para o que é midiático, né, eu sou de uma forma. Na minha intimidade, na minha privacidade, eu sou de outra forma. Que loucura. A gente tem até uma simulação de Idrelei Dial, né? Ele é um maquiador e um designer também, que fez aí uma simulação de como seria Sandy, né, sem maquiagem. E isso está nas redes sociais, as pessoas estão acompanhando. A produção pode colocar para a gente ver o que seria Sandy sem maquiagem. A gente não tem certeza, porque isso aí é uma simulação, ouviu, minha gente? De hidroledial. Isso aí é uma simulação apenas. E aí você percebe, caso seja assim, existe realmente uma diferença, né, considerável com relação a essa questão estética e também do visual. Agora, doutora Ellen, existe a possibilidade de casos como o de Sandy agravarem psicologicamente e ir para um lado até um pouco mais pesado dos distúrbios alimentares? Sim, é possível, sim. Normalmente, pessoas que têm questões com autoimagem têm uma prevalência maior de questões também alimentares. É possível que isso aconteça, sim. E quando a gente fala de distúrbios alimentares, minha gente, a gente está falando aí, né, Anorexia, da anorexia, bulimia. da bulimia, né, que também a gente já discutiu aqui algumas vezes. E o que seria interessante, eu falo agora para os pais, né, que eu tenho muitos amigos, eu aproveito até esse momento, porque eu tenho muitos amigos que estão com filhos na adolescência e naquela idade das redes sociais, né, participando desses comparativos, acompanhando tudo isso de novidade, de tecnologia. O que é que os pais podem chegar juntos? Que eu falo sempre que a oportunidade aqui é para a gente alertar, para que não se desencadeiem, né, situações como essa, que se comece a perceber, a observar se seu filho ou sua filha está indo para esse lado muito preocupante com relação à estética. Eu diria, Léo, que tudo começa na infância, começa um pouco mais cedo. Começa Né? mais Quando a cedo. gente pensa em autoestima, a gente está falando de um julgamento, uma avaliação que a pessoa faz dela própria. E de onde vem essa avaliação? Se não das experiências que eu tenho ao longo da minha vida. Então, se desde criança eu tenho uma família muito rígida, muito exigente, perfeccionista, se eu tiro um 9, por que não tirou 10? Né? Pais narcisistas também vão colaborar para isso, né? Com certeza, com certeza. Então, se eu venho de um ambiente familiar com essas características, a minha tendência vai ser desenvolver uma autoestima com problema. Vai ser difícil construir uma autoestima forte. Agora, à medida que meu filho ou que minha filha vai crescendo, eu preciso conhecê-lo. Por quê? Eu só devo comparar as pessoas com elas próprias. Se meu filho ou minha filha tinham um determinado perfil, um jeito de ser, e eu começo a observar mudança, isso é um alerta. O que é que está acontecendo? Por que mudou tanto assim? Tinha determinados hábitos, agora tem outros. Era de um jeito, agora está de outro jeito. O que é que está acontecendo? Então, conhecer o filho e a filha é super importante. E fica um alerta também em relação aos pais que sonham em colocar os seus filhos na área artística, né? Desde pequeno. Já vai para um desfile de modelo, já vai fazer um teste para a televisão, já vai fazer um teste para uma novela, certo? As pessoas sonham muito com relação à fama e já projetam até os seus sonhos que não foram realizados nos seus filhos, né? Ou aqueles sonhos frustrados que não aconteceram, colocam nos seus filhos. E isso aí precisa ter cautela, né? Criança tem que ser criança. Aí você analisa quantos, né, personagens, quantas crianças que todos nós acompanhamos fazendo maior sucesso na infância, depois que entraram na adolescência, desapareceram da mídia, porque o próprio meio começa meio que rejeitar, né? A gente gosta daquela coisa da brincadeira, do fofura, o telespectador, aí a criança
cresce, vai se tornando um adolescente e para um adulto. Se não tiver um trabalho realmente psicólogo, né, de um psicólogo, de um terapeuta para acompanhar não só a criança, mas como os próprios pais, é preocupante. Eu acho que é fundamental que essa criança possa se construir enquanto pessoa, antes de qualquer personagem. Então, se a família vai solidificando essa imagem de que ela é uma pessoa, de que ela tem qualidades, de que ela tem e deve ser respeitada, né? Que ela tem os desejos delas, independente da fama, isso é muito bom, isso é muito positivo. E eu também quero agradecer aqui a participação da nossa querida parceira aqui, a psicóloga Ellen Kopic, que sempre está disponível para, né, bater um papo com a gente. E hoje nós falamos sobre essa autoestima e essa pressão estética baseada aí nas declarações, né, da cantora Sandy no último domingo, falando sobre a questão da autoimagem, falando sobre a questão da maquiagem, sempre ela usando dentro de casa. Doutora, muito obrigado, né? E queria deixar, né, um recado para os nossos telespectadores que estejam passando por uma situação parecida, né? Uma mensagem positiva, que as pessoas têm condições de sair desse aprisionamento. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é importante sempre a gente lembrar da possibilidade de superação, independente de qual é o problema, né? Eu gosto muito de falar sobre temos dificuldades, a vida traz desafios, mas sempre é possível superar e é sempre possível alcançar o outro lugar, né? Que lugar é esse? O lugar da superação. Então, o otimismo é importante, a esperança é importante e, como eu sempre falo, a terapia também é importante. E quando a gente fala sobre questões de imagem, questões de transtornos alimentares e outros fatores também psicológicos, a terapia é uma ferramenta muito boa e muito importante. Então, façam terapia, quem tem oportunidade, procure um profissional da psicologia, que é sucesso. Muito obrigado. E quem quiser encontrá-la nas redes sociais? @psicóloga Ellen Kopic. É isso aí.